Cefet apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu sou Ellen Ferreira, estudante de Engenharia Química e integrante do PET Química aqui no UNB. E estou acompanhada aqui hoje de Catarina Sampaio, estudante de bacharelado em Química. Oi gente, é um prazer enorme estar aqui. Luísa Faquineto e Ato Silva, estudantes de licenciatura em Química, também integrantes do PET Química aqui no UNB. Oi pessoal, eu sou a Luísa. E aí gente, eu sou o Atos. No episódio de hoje teremos um momento de conversa sobre um tema de muitas dúvidas na vida acadêmica, as atividades complementares e as horas de extensão na Universidade do Brasil, e mais especificamente no Instituto de Química. Então, Luísa, você que já é graduada em Engenharia Química e já passou por esse processo, para quem está entrando agora na universidade ou para quem ainda não sabe o que são horas complementares e horas de extensão e não entendeu a mudança, por que é tão importante que o estudante do UNB se atente a essas horas? Então, gente, para quem está começando agora ou ainda não entendeu direito o que são horas complementares ou horas de extensão, muda um pouquinho para quem entrou em um currículo antigo ou para quem entrou em um currículo novo do curso. Mais para frente a gente vai explicar direitinho. Mas a questão é que existe uma certa quantidade de horas que você precisa fazer que são horas além das disciplinas, e do estágio, do TCC. Então são horas de projetos que você pode fazer por fora, de empresa júnior, horas de palestra. E tem uma pequena diferença ali entre horas complementares e horas de extensão. Na verdade é uma diferença meio grande, que a gente vai falar daqui a pouco, mas são aqueles créditos que a gente precisa ter, que são extracurriculares, que são fora do obrigatório, das horas obrigatórias de disciplinas. Esse você falou que hoje são horas complementares, né? Que é a mais. Mais ou menos, as duas são a mais. A diferença aqui, para quem é dos novos, a extensão é obrigatória. Para quem é do currículo antigo, a extensão nem as horas complementares são obrigatórias, né? São opcionais, mas você pode abater uma certa quantidade de horas ali. Com que você precisa ter uma quantidade de horas que precisa. Então a diferença é a obrigatoriedade. Não, elas também têm características diferentes. Uma coisa vou explicar o que é atividades complementares e atividades de extensão, então. Atividades complementares é basicamente tudo aquilo que não é disciplina. Então, se você vai num evento, não sei, em São Paulo e participa desse evento inteiro, ele conta como hora complementar. Se você assiste uma palestra aqui na UNB, se você participa de empresa júnior, se você participa do PET, se você faz parte de grupos em geral, se você faz pesquisa, se você faz algumas monitorias também que fazem com horas complementares, porque algumas contam como disciplina, né? Outras com horas complementares. Então, como se tudo que fosse fora das disciplinas são horas complementares. De extensão é uma coisa muito específica. Precisam ser projetos que desenvolvam alguma coisa com a sociedade. Projetos que estejam dentro da UNB, no caso, a gente, da UNB, um projeto desenvolvido pela UNB que impacte de alguma forma diretamente a sociedade. Então tem que ter alguns projetos de extensão. Por exemplo, aqui no PET, a gente desenvolve um projeto de extensão que se chama Jornada de Ciências. Nessa jornada de ciências, vários alunos de ensino médio vêm pra cá e passam 3 dias com a gente fazendo várias atividades. A gente desenvolve atividades com química, com física também, que é o PET que faz, com biologia, com biologia. Então, tem que ter essa ligação entre a sociedade e a universidade. Isso obrigatoriamente. Assim. E aí, para os currículos novos, a atividade de extensão é obrigatória. Então, todo mundo tem que participar de alguma atividade de extensão, nesse sentido de que seja uma atividade que tenha correlação entre a universidade e a sociedade. Falando um pouquinho da diferença do currículo antigo e do currículo novo, é que os antigos não tinham essa obrigatoriedade das atividades de extensão. Então, você não tinha essa quantidade de horas, que pra gente é 10% da carga horária do curso inteiro, tem que ser extensão. Não existia isso antes nos currículos antigos.
Então, quem entrou ali, depende de cada curso. Aqui no IQ, os currículos novos entraram em vigência dependendo do curso, né? Na licenciatura entrou em vigência em 2024-2, no segundo semestre. No bacharelado entrou em vigência esse semestre agora, no segundo de 2025. E na tecnológica entrou em vigência em 2024, no primeiro semestre, né? Na engenharia química ainda não tem, só tem o currículo antigo. Beleza. Dependendo de cada um, se você entrou no curso antes do ano de vigência do novo currículo, você está no currículo antigo. Se você entrou no curso no ano de vigência, no semestre de vigência, você está no currículo novo. Beleza? Aí a diferença é, no novo currículo, você tem que obrigatoriamente ter 10% das atividades de extensão. E essas atividades de extensão são curriculares. Em que sentido? Elas estão inseridas como atividades, elas têm que estar dentro do currículo como disciplinas obrigatórias. E aí, aqui na UNB, como é que é organizado, né? Eu acredito que, na verdade, a maioria das universidades. Você tem uma quantidade de horas totais, e eu vou fazer a maioria dos exemplos com a licenciatura, que é o meu curso mesmo. E algumas vezes eu vou extrapolar para os outros, mas o da licenciatura em Química a gente tem 3.045 horas. E aí, dessas 3.045 horas, são divididas em obrigatórias, optativas e complementares. As obrigatórias são todas aquelas disciplinas que você tem na sua grade, que está escrito lá que é obrigatório. Está naquele currículo que você precisa no SIGA, currículo de licenciatura em Química, está lá. Essas são as obrigatórias que você tem que fazer. Na licenciatura em Química são 1.905 horas. Aí, o resto são divididas em optativas e complementares. As optativas a gente tem 930 horas, as complementares 210. Era o antigo da licenciatura. E aí, dentro das optativas, tem mais uma divisão. Dentro delas, a gente pode ter os créditos eletivos e os créditos complementares também, dependendo do curso. O que eu quero dizer? Já ouviram falar de módulo livre? Já ouviram falar, né? O módulo livre são aquelas disciplinas que você pode fazer em qualquer parte da universidade. Eu mesmo estou fazendo um temporal agora. Tá incrível, eu adoro. E aí, essas de módulo livre, a gente tem uma quantidade de horas máximas que a gente pode fazer, né? É 360 para qualquer curso no ano inteiro. São 360. E o resto dessas, como 360 horas você pode fazer de módulo livre, o que sobra das optativas, você tem que fazer das optativas que são aquelas que estão listadas no nosso currículo, né? Então você tem que pegar aquelas disciplinas que são correlacionadas com o curso. Na licenciatura em Química, você pode pegar da educação, você pode pegar da Química, e aí tem que ser aquelas relacionadas lá. E beleza, dentro da optativa tem meio que essas duas divisões. No novo currículo, o que aconteceu é que essas horas complementares, que não era nem obrigatória, nem optativa, era horas complementares. O que eles fizeram foi, para compensar, porque aumentou a quantidade você teve que criar créditos, horas, para colocar extensão dentro, né? Então, o que aconteceu foi que eles zeraram a quantidade de horas complementares obrigatórias. Na licenciatura, você tinha horas complementares obrigatórias. Nos outros cursos não tinha, nos outros 3 aqui do não tinha. Só na licenciatura. E agora está zerado. Não tem mais obrigatório. O obrigatório é só extensão. São 330 horas. E aí, dá para fazer mais ou menos parecido com a engenharia química, com o bacharelado e com a tecnológica. A diferença é que na tecnológica, no bacharelado na engenharia química, as únicas coisas que tinham era um total de horas, as horas obrigatórias e as horas optativas. Complementares já não tinham obrigatoriedade de fazer complementares. O que tem, nos currículos antigos, né? O que tem é que você pode fazer atividades, de palestras, e participar de projetos e tudo mais, e usar essas horas para aproveitar até 150 horas dentro das horas optativas. Então você mata 150 horas das horas optativas com esse daí. Então é meio que, no caso da engenharia química, por exemplo,
você tem lá as suas horas optativas. Então você tem 1.125 horas de optativas. Dessas 1.125 você pode abater 360 horas com o módulo livre, que é qualquer atividade, qualquer outra disciplina que seja fora, que não esteja listadinha naquele currículo, né? Tanto coral, algumas práticas instrutivas, línguas e tudo mais. Você pode abater nessas 360. Tirando essas 360, você pode abater mais 150 horas com atividades aleatórias. Aleatórias, né? Mas cursos de aprimoramento. Se você fizer um curso fora da UNB, um curso de programação, por exemplo, ele serve. Um curso de... Se você faz língua, serve. Se você faz... Enfim, faz parte de projetos e tudo mais, 150 horas você pode abater nos aplicativos dentro desse aqui. Isso cabe para engenharia química e para bacharel em química. Essas são as duas coisas que cabem nessa regra. O que foge à regra é a tecnológica. A tecnológica tem lá as optativas, né? 1.770 horas de optativas. Dessas 1.770 horas de optativas, você tem 360, que é o módulo livre, né? Você pode abater com qualquer disciplina. Essas 360, dentro delas, 150 você pode fazer de atividades complementares, né? São atividades... Posso fazer? Atividades complementares. Então, só para ver se eu entendi, as atividades complementares a gente consegue abater das nossas horas de módulo livre, não necessariamente das horas optativas. Quem é da tecnológica, Abate de módulo livre. Quem é de bacharel em engenharia química, abate da optativa. Não só o módulo livre você faz, acabou o módulo livre você abate nas optativas mesmo. De licenciatura, quem está no currículo antigo, abate das obrigatórias. Não das matérias, das disciplinas obrigatórias. Não é das disciplinas obrigatórias. É que na licenciatura é o único curso aqui que separa as horas que você faz em 3. Não separação em obrigatório e optativo. Ela separa em obrigatório, optativo e complementar. Aí ele tem um campinho separado para complementar. Então, da licenciatura é obrigatório você fazer. Quem é do antigo é obrigatório fazer as horas complementares. Os outros 3 cursos não é obrigatório, mas você pode abater nos optativos. Eu acho que o bacharelado cultura agora, não? Eu sei que o antigo que é meu tinha isso, mas agora é obrigatório também. Então, essa é a questão agora dos novos, porque eu estava explicando só do antigo currículo, né? Agora os novos currículos, como é que funciona? Até o da licenciatura não é mais obrigatório horas complementares. Então, nenhum dos cursos aqui do IQ tem horas complementares obrigatórias. Mas isso não quer dizer que elas não servem. Elas continuam sendo naquele estilo. Você consegue abater nas suas optativas. O que aconteceu que essa obrigatoriedade, né, que fala, não é de horas complementares, é de atividade de extensão, é de horas de extensão. As horas de extensão é que são obrigatórias. Horas de extensão é parecido com horas complementares, só que você precisa ser membro de equipe. Então é obrigatório você ser membro de equipe. Obrigatório você ser membro de equipe para poder abater as horas de extensão. Obrigatório. Isso é no novo currículo. de Tudo menos engenharia, porque engenharia ainda não tem, engenharia química, né? Ainda não tem. Está vindo aí. Ainda não está. Vindo aí. Todos os novos currículos, bacharelado a partir do segundo semestre de 2025, licenciatura a partir do segundo de 2024 e tecnológica a partir do primeiro de 2024. Todas as pessoas que entraram a partir daí têm que fazer extensão obrigatória. Extensão obrigatória quer dizer que você precisa ser membro da equipe. Se você não for membro da equipe, se você for só ouvinte, se você for só para palestras, se você for só para mini curso, se você for só para um evento, não conta. Você tem que ser quem executa Exato. a atividade. Você tem que ser quem executa. Por Por exemplo, exemplo, não pode participar. exato. Aqui no PET a gente desenvolve o que eu falei já, né? A jornada de ciências. Nós organizamos a jornada de ciências junto com outros PETs, mas a gente organiza. Somos membros da equipe organizadora. Pra gente conta. Pros meninos que entraram, que estão só... Vamos botar uma hipótese, né? Que eles são da universidade. Porque eles não são, eles são da escola. Mas se eles fossem da universidade e eles estão vindo aqui, né? Só pra participar das atividades e tudo mais, pra eles não conta. Porque eles vão ouvir. A semana universitária.
universitária é um projeto, é um programa de extensão da UNB. E aí, as pessoas que organizam a semana universitária, esse pessoal faz parte dos membros de equipe. Então, essas pessoas têm essas horas para contar. Então, a gente que é do PET, que organiza a semana de química, conta pra gente. Quem não é do PET não conta, porque eles são ouvintes. Se eles forem só assistir a palestra, só, né, participar do mini curso e tudo mais. Esse ano a gente teve uma novidade, que a gente teve uma seleção por fora, né, para chamar alguns monitores. E aí, para esses monitores servem, porque esses monitores estavam com membros de equipe. Eles não eram membros do PET, mas eles estavam auxiliando na organização. Deu pra entender? Ou seja, fazendo uma propaganda aqui, fazer parte do grupo PET ajuda bastante nessas horas aí de extensão. Então, a gente vai abrir edital em breve, então fiquem ligados. Exatamente. E nas complementares, eu acho que todo mundo aqui tá com as horas complementares estouradas. Sim, com certeza. E todo o processo seletivo do PET sai uma vez por ano. Isso é importante, porque eu achava que era uma vez por semestre. Não, uma vez por ano. Vai sair agora no início do ano. Isso. Luiz, a gente estava falando muito sobre as horas de extensão, os projetos de extensão, fazer parte desses projetos de extensão, contavam muito com horas complementares. E agora nos novos currículos estão sendo como obrigatórios. Por que está sendo obrigatório agora nesses novos currículos? O que você pensa um pouco sobre isso? Então, eu precisei pesquisar bastante sobre isso, porque como duplo curso, eu entrei na licenciatura em Química no segundo semestre de 2024. Ou seja, naquele semestre em que começou a vigência do novo currículo. Então, eu e mais outras duas amigas que estamos fazendo dupla em licenciatura em Química, a gente precisa entender como é essa questão das horas de extensão, porque a gente vai precisar bater, e é agora, porque a gente está quase se formando já. Como a gente já veio de um tempo fazendo as disciplinas enquanto a gente estava no nosso primeiro curso, a gente falta bem menos tempo para terminar do que quem é calouro, realmente, né? Então eu precisei ir atrás, a gente está meio que desbravando essas coisas. Uma coisa que eu entendi é que foi uma resolução do MEC de 2018. Se alguém quiser pesquisar, é a CNE/CS número 7, de 18 de dezembro de 2018, que ela determinou que todos os cursos de graduação do Brasil precisam ter atividade de extensão e elas precisam compor no mínimo 10% da carga horária do curso. Então, se o seu curso tem 3.300 horas, ele precisa ter 330 horas de extensão, obrigatoriamente. Como a UNB e o Instituto de Química se adaptaram a isso? Como isso se reflete nos 4 cursos aqui do Instituto de Química? Então, para a UNB, o que ela fez foi, para que os cursos pudessem se adaptar, né, com essa obrigatoriedade das horas de extensão, cada curso tem que se adaptar de forma independente. Então, ela fez uma série de regras básicas, interpretou a lei da forma como ela entendeu ser melhor e lançou a circular conjunta do DEG e do DEX. É uma circular de número 2 de 20 de dezembro de 2021. O que tem nessa circular da UNB, né, do DEG e do DEX, é que para poder usar como horas de extensão, você precisa participar ou de um projeto de extensão ou de um programa de extensão. E cursos e eventos por si só, mesmo se forem de extensão, mesmo se for um curso que você oferece para fora da universidade, mesmo se for um evento que você organiza para fora da universidade, eles por si só não são... você não pode usar eles para bater as horas de extensão. O que pode acontecer é, se for um evento, um curso que esteja dentro de algum programa de extensão, ele é válido. A Semana de Química, por exemplo, é um evento desses. É um evento que aqui o PET organiza, e como ele está inscrito
na semana universitária, a semana universitária é um programa de extensão. E aí, por ela ser um programa de extensão, esse evento entra dentro das horas que você pode abater. Então, tem várias regrinhas ali, mas, resumindo, o que importa é você fazer parte de programas e projetos de extensão. A diferença entre programa e projeto é que projeto de extensão é aquele grupo de pessoas, né, que desenvolvem atividades com a sociedade ao redor, e o projeto é um grupo de programas. E o programa é um grupo de projetos. Então, tem 2 ou 3 projetos, juntos fazem coisas parecidas, complementares, ou são geridos pelas mesmas pessoas, e a gente chama isso de programa. Beleza? Esses 2 são o que a UNB aceita. Assim. Tá sendo um momento de desbravar ainda, sabe? A maioria dos cursos entrou em vigor essa questão dos novos currículos há pouco tempo. Então, se eu não me engano, eu não sei se ainda teve alguma turma que já se formou que precisou utilizar essas horas de extensão, sabe? Assim, precisou reconhecer elas. Então tá sendo meio que tá todo mundo descobrindo ao mesmo tempo como é que vai ser. O que a gente sabe até agora é isso, que programas e projetos são aqueles que são válidos. Então eu estou focando em programas e projetos de extensão, porque eu posso dar E você tem algum exemplo de programa, projeto, ou também outras atividades que podem ajudar? Tem um exemplo das que podem e das que não podem. Então, a gente tem, na UNB, se você já está aqui por um tempinho, você sabe que existem muitas coisas que pode fazer, né? Então, a gente tem o PET, tem a empresa Júnior, tem o AISH, tem Atlética, tem o CA, e tem vários projetos de extensão diferentes, por exemplo, tem Naxos também, o que mais? Aí a gente tem vários projetos de extensão também. Pelo IQ, eu conheço alguns, a gente tem o LEPEC. No LEPEC mesmo tem 2 projetos de extensão, eles são coordenados pela professora Jennifer Cortez, e aí eles desenvolvem oficinas que depois eles aplicam para alunos de ensino médio. Então aí tem a extensão por causa dessa comunicação do ensino médio, né? Aí tem outro que é jogos e atividades lúdicas no contexto de química forense, então eu faço parte desse grupo também. A gente desenvolve jogos, às vezes imitando cena de crime, aquela questão da investigação, né, de perícia e tudo mais. E aí a gente aplica para alunos do ensino médio também. A licenciatura tem vários projetos de extensão e tem também o LM Serva, que é da professora Grace, e é um laboratório de materiais, e aí ela faz. Ela tem algo de cervejeiros, do setor produtivo dela, então tem essa comunicação, né, com os produtores aqui do DF e tudo mais. E aí o que eu falo tem certas coisas que estão cadastradas como projetos de extensão no SIG. Uma boa forma de você saber se aquele projeto serve como extensão ou não é se ele está cadastrado no SIGA. Se ele estiver cadastrado no SIGA e estiver cadastrado como projeto ou programa, então ele é um projeto de extensão. Beleza? Se ele não estiver cadastrado no SIGA, como por exemplo, o PET por si só não está cadastrado no SIGA. O PET por si só não é um projeto de extensão. A CSTQ por si só também não é, a Atlética também não é, o CA não é, o PIBID, que é outra coisa que a gente faz em licenciatura, e nós somos um grupo que a gente faz várias atividades na escola. A gente, é um programa que não é um programa de extensão. Então, apesar de muitas das coisas que a gente tem aqui na UNB já são estabelecidas, tipo, todas as empresas júnior, todos os teatros e tudo mais, várias dessas coisas se encaixam dentro daquilo que a gente chama de extensão, porque eles envolvem coisas com a comunidade, porque tem essa troca, né, com sociedade e universidade. Se elas não forem cadastradas como projetos, elas não servem como projeto, para você abater as listas. Entendeu? Então tem coisas, por exemplo, algumas. É isso, tá todo mundo se travando. Alguns grupos estão fazendo de um jeito, outros de outro. O
cadastrou como inscrição. Então, o nivelamento cabe como inscrição, a semana de química cabe e a jornada de ciência. Cadastrou esses 3 como inscrição e cadastrou a gente no projeto de extensão. Então, nós do PET estamos cadastrados no projeto de extensão. Mas, por exemplo, o PIBID faz várias coisas que são características de extensão, mas por eles não terem um projeto, não estar cadastrado no SIGA, não vale. Então tem muita coisa que a gente faz que a gente não vale como projeto de extensão ainda. As pessoas estão desbravando, estão descobrindo como é que vai fazer, se vai cadastrar todas as horas como extensão, se não vai. Enfim, tem várias coisas. Eu acho que um detalhe maneiro, inclusive, sobre o PET é porque o PET não é ligado diretamente à UNB lá, mas exatamente como a Luísa disse, a gente consegue cadastrar esses programas que a gente faz. Pelo PET estar inserido dentro da Universidade de Brasília, aqui no Instituto de Química, a gente consegue cadastrar vários dos nossos projetos que realizamos dentro da instituição, com a sociedade, como extensão lá no SIGA. E aí esses certificados, como são emitidos via SIGA, já constam automaticamente. Então a gente já consideraria esses programas como extensão automática lá no SIGA. Mas participar do PET em si não está ligado diretamente ao SIGA, mas conta ainda assim como um projeto de extensão. E aí a gente até entra num tópico interessante, que depois que a gente faz essas atividades, qual é o processo para a gente ter essas horas creditadas? Como é que o aluno faz para registrar o ingresso e certificados? Se a Catarina souber responder também, se não, fique à vontade. Estava falando sobre projeto de extensão, essas coisas, mas uma coisa que você pode fazer, não precisa de faculdade, não precisa de nada, não precisa de palestra, que eu acabei de ver, aqui pelo menos vale para licenciatura bacharelado, que vale como atividade, você ganha 20 horas, é doação de sangue. Doação de sangue você pode, também doação de medula, inclusive doação aí que eu ganhei 20 horas. Eu não sou feliz com isso. Eu tenho que ajudar a humanidade, mas... quem pode é hoje. Mas isso é muito bom. Eu tenho um colega que ele doa sangue a cada, eu acho que pode ser cada 2 meses, ele doa 20. E ele já estourou essas horas aí. Eu acho que você pode usar 1 ou 2 vezes, eu não sei quanto. São 20 horas, tipo, uma doação deve valer 20 horas. Então, pessoal, essa tabela que a Catarina tá falando, a gente tá com ela aberta aqui, isso não vendo, obviamente, né? Mas é uma tabelinha que tem disponível pra gente no link, no biolink da Secretaria do IQ. E aí, se você pesquisar no Google, assim, Secretaria de Graduação do IQ, aparece biolink. E aí você clica nesse biolink. Nesse biolink tem várias coisas elencadas nela. Uma das coisas elencadas é atividades complementares. Entra nessas atividades complementares, porque lá tem as tabelinhas de cada um dos cursos. Tem todas as regrinhas de como você faz para aproveitar. E lá no finzinho tem os hiperlinks, né? Licenciatura em Química, bacharelado em Química, vários assim. E aí cada curso tem as suas regrinhas para aproveitar horas. Mas a maioria é bem parecida uma com a outra, assim, sabe? Vou abrir aqui uma. Vou pegar da engenharia química. Ou seja, o licenciatura de bacharelado você pode abater com outras coisas. Sim. E engenharia química e tecnológica é mais rigoroso. E aí, ó, em horas complementares, se você fizer um estágio não obrigatório, você pode usar para bater horas complementares. Se você participar do teste, se você participar de coisa junto, se você tem participa de evento. Aí tem vários aqui, deixa eu ver um que eu quero falar também. Se você participa de evento esportivo como atleta federado, precisa ser. E se você escreve artigos, se você tem artigo publicado, tudo mais, cada um desses vale com uma pontuaçãozinha lá. E aí todo mundo tem que ficar atento a isso, porque cada uma dessas categorias que tem um máximo de horas. Então, de todas essas 150 horas, você pode abater só 60 horas com estágio não obrigatório. E aí você pode abater 40 com
E aí você pode abater 30 com PET, aí mais 30 com presa júnior, mais 30 com PIBIC, né, iniciação científica e tudo mais. Então, cada um desses tem um limite máximo de horas que você pode abater. Ou seja, não adianta você fazer 300 horas só no PET, você não vai abater as 300 horas só no PET. Você precisa fazer PET, precisa fazer pesquisa, enfim, várias coisas diferentes. Uma coisa que eu acho super legal de falar também é que essas horas você só pode utilizar a partir do momento que você está matriculado no UNB. Então, se você fez algum curso fora, se você teve uma palestra antes de estar matriculado no UNB, ele não conta. A única exceção a isso é curso de línguas estrangeiras. Então, se você fez algum curso de línguas estrangeiras, sei lá, sua adolescência, ele conta para bater horas complementares. Mas é isso. Curso de línguas estrangeiras não serve para extensão, palestra não serve para extensão, injeção científica não serve para extensão, várias coisas não servem para extensão, é bem mais específico. Mas todas as coisas que são extensão servem para complementar. Para horas complementares. Aí você falou que tem que entrar no Duolingo, que tem uma tabelinha. Você preenche a tabela mais e depois. Você tem que ter certificado, como você controla, como você não. Ah, é verdade, beleza. É bom lembrar isso, Catarina. Uma coisa que eu fui fazendo enquanto estava na engenharia química é que tudo que eu fazia, todo evento que eu participava, você já recebia o certificado. Tipo, evento fora de Brasília, eu recebia o certificado por e-mail mesmo. Baixa o certificado e coloco no meu Drive. Eu tenho uma pastinha até hoje lá do Drive, certificados. E aí deixava, gente, ter o Drive no celular é a coisa mais prática. Você já baixa, na hora que você recebe, você já baixa e já coloca no Drive, pra você não esquecer. Se você esquecer, às vezes eu até esqueci das coisas que eu já tinha feito. E aí se eu esquecer, eu perdi os certificados, né? Então, tudo que você fizer, se inscreveu, terminou, recebeu o certificado, baixa o certificado e coloca no Drive. As coisas que estão no UNB, a maioria delas vai ser cadastrada no SIGA. Então, se você assistiu uma palestra, fez algum curso, participou de algum projeto e tudo mais, a maioria delas vai estar cadastrado no SIGA. E aí, no SIGA tem a partezinha lá de extensão, essas vão estar todas na área de extensão. Mesmo que você tenha participado só como ouvinte, vão estar na área de extensão. Elas só não servem para bater horas de extensão, mas servem para bater horas complementares. Porque você vai assistir como ouvinte, né? E aí você vai lá nessa parte de extensão, vai ter certificados e declarações, clica nela, tem que baixar tudo e tem que colocar naquela sua pastinha, sua organização, porque depois você vai ter que mandar vai ter que seguir as regrinhas que estão no Linktree lá, e nas regrinhas você tem que preencher a sua tabelinha certinho lá, quantas horas você tem de cada categoria, e anexar todos os certificados que você tem no e-mail para enviar. Entendeu? É o e-mail da secretaria. sccgik@unb.br. Vai estar lá no Biolink. Eu recomendo todo mundo ter acesso a esse Biolink, ter esse Biolink salvar o WhatsApp da secretaria também, porque lá tem muita informação e tem as instruções para você fazer muita coisa. Então, quando você quer fazer uma monitoria, tem instrução lá, quando você quer as instruções, tem instrução lá. Agora tem a informação também de como você faz para aproveitar as horas de extensão. Então, eu vou desbravar essa questão aí para ver se eu vou conseguir aproveitar todas as minhas horas também. Mas eu tô na esperança de que eu vou conseguir. E tem uma informação importante para dar sobre as horas complementares na hora de você aproveitar. E essa serve para qualquer pessoa. Quem está no novo currículo e quem está no antigo currículo da mesma forma. As horas complementares, elas não são obrigatórias para quem é da tecnológica, da engenharia e do bacharelado. Não são obrigatórias. Você não precisa fazer. Você pode abater todas as horas fazendo disciplina. Mas eu recomendo você fazer coisas fora. Até para o seu currículo não ficar muito fechadinho só com a disciplina, sabe? É mais rápido. É isso. Não são obrigatórias, mas
se você fizer, você consegue abater 150 horas de optativos, ao invés de fazer as disciplinas, você abate elas. A única exceção é licenciatura no antigo currículo, tá? Licenciatura no antigo currículo é obrigatório sim, precisa fazer. Mas o meu currículo não é mais obrigatório. E para todo mundo que precisa das horas complementares, que vai querer aproveitar as horas complementares, você só pode fazer esse processo de aproveitamento 2 vezes durante a sua graduação. E a secretaria do IQ recomenda que seja só no penúltimo semestre. Por quê? Você manda uma vez no penúltimo semestre, se tiver faltando alguma coisa, se tiver alguma coisa errada e tudo mais, ainda dá tempo de você correr no último semestre, conseguir mais alguma coisa e mandar mais uma vez. Então, já vai acumulando seus certificados bonitinhos, deixa tudo no seu drive guardado, para você fazer tudo isso só no penúltimo semestre. Não é muito complicado, horas complementares, como eu disse, quase tudo serve como horas complementares, só precisa ter certificado. E extensão é a questão que é mais específica, né? Você precisa fazer parte de um projeto ou de um programa. E aí, para aproveitar as horas de extensão, já é outra forma. Você precisa do certificado também, mas por enquanto, eu acredito que isso vai mudar com o tempo, porque ainda estão testando, a secretaria mesmo ainda não sabe como fazer, os próprios coordenadores dos cursos ainda não sabem muito bem como fazer o aproveitamento, mas por enquanto está sendo exigindo que você tenha um certificado do projeto de extensão que você participou. Para isso você já tem que ter saído do projeto. Quando você sai do projeto, você recebe o certificado emitido no SIGA mesmo. Então você já baixa o SIGA e vai seguir todos o passo a passo que está lá no biolink da secretaria. Última pergunta. Diante do ar de extensão, como que eu acho meio complicado de encontrar, inclusive. A gente fica sabendo muito no boca a boca mesmo, conversando com os amigos e tudo mais. Às vezes a gente fica sabendo de alguém que já está participando, às vezes o professor já fala. Mas se você não tem esses contatos, né, como é que você descobre? O DEX, que é DEX, né? Ele é o decanato de extensão. A UNB tem um site do DEX e mais lá. Ele é um decanato específico da extensão. Então lá ele tem essa questão de divulgar alguns projetos. Ele não divulga todos, porque são muitos. Então ele divulga projetos, divulga editais. Os editais abrem uma vez por ano, geralmente lá em março. Abre o edital de projetos de extensão. E aí cada projeto varia de ano para ano, mas esse ano mesmo, cada projeto que entrou nesse edital, que é o FIBEX, que chama, entrou no edital do FIBEX, recebeu uma bolsa para extensionista, né? Então, uma bolsa de R$700. E aí, essas bolsas precisam ser divulgadas. E aí, divulgado lá no DEX, tem uma lista enorme. Quando é divulgado o edital, tem uma lista dos projetos de extensão. Aí você vai lá, pega a lista, procura no Instagram, procura o site deles e tudo mais, para descobrir o que cada um faz. Geralmente não tem uma descrição muito detalhada do que são esses projetos no próprio edital, porque senão ele fica muito comprido. Então, você vai pelo nome, ele entende mais ou menos do que está falando, vai lá e pesquisa no Google, pesquisa no Instagram. Tem outra forma também que eu acho mais legal, que é quando você vai para palestras, vai para minicursos durante a semana universitária, por exemplo, que é uma semana muito cheia de atividades. Você acaba descobrindo alguns projetos que você não sabia que existiam. Você tem aquela lista de atividades, você vai lá fazer uns projetos vou fazer aqui um arranjo de florescer. Você já ouviu falar disso aí? Não? O arranjo de florescer é feito pelo projeto do Jardim Sequeiro. O Jardim de Sequeiro é aquele jardim que tem no meio do CC, que é de planta só do cerrado. É incrível aquele projeto, é legal. E aí ele tem toda, não sei se vocês já viram, às vezes fica até seco lá, parece um mato crescendo e tudo mais. É porque são plantas nativas, então tem esse aspecto mais nativo. E eles têm essa intenção de deixar crescer e deixar secar para que a gente entenda a beleza, né, do cerrado. E aí eles acompanham, são eles que
fazem o jardim, eles que montam como é que vai ser montado, eles fazem essas oficinas, né? Arranjo seco, arranjo com atores vivos ainda, maquiagem, várias coisas. Então, assim, eu descobri esse projeto porque eu fui numa atividade que eu vi, arranjo seco, que legal, fazer arranjo seco. Então, eu fui lá e fiz. Tem outro projeto também, canto coral, que dava pra... que é um coralzinho mesmo. Eles estão querendo fazer um coral com alunos diferentes, vários alunos da UNB, né? Não só alunos da música. Agora eu tô na dúvida se eles já têm esse coral, se não tem ainda o projeto, enfim, acho que eles estão criando, mas eu descobri porque eu tô indo na disciplina de coral. Então é isso, às vezes fica mais fácil a gente conhecer o projeto indo nas atividades, ao invés de só pesquisar depois. Então, a Luísa foi basicamente a nossa principal entrevistada aqui hoje por ter um pouco mais de experiência. E a gente agradece muito a participação dela por ter explicado um pouco a dinâmica dessas atividades complementares aqui no IQ e na UNB. Foi extremamente proveitoso para nós e acreditamos para aqueles que nos escutam também tenham sido. E a gente fica por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre as outras atividades do PET Química, IQ, UNB, MEC, podem ser encontrados no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site, petquimica.ik.nb.br. Obrigado por ouvir nosso podcast de hoje e até a próxima! Esse episódio foi feito com a participação de Ellen Ferreira, Catarina Sampaio e Atos Silva como entrevistadores, Antônio Monteiro como editor e Luísa Faxineto como roteirista. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.